Olá, pessoas queridas. Meu nome é Gustavo Alves de Jesus, sou defensor público no estado de Goiás, fui vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, presidente da Associação Goiana dos Defensores Públicos, servidor também nas defensorias públicas do estado do Rio Grande do Sul como analista processual e no estado de São Paulo como oficial de defensoria pública. Hoje em Goiás atuo como defensor público na área civil, residual, atuo em todas as matérias que não sejam saúde, infância e juventude, família e sucessões. E hoje estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre direito civil e sobre a constitucionalização do direito civil. Bora lá? Bom, para começar, a gente precisa deixar claro que existem basicamente dois grandes ramos de uma árvore do direito, que são o direito público e o direito privado. Nessas relações, os interesses acabam sendo um pouco diferentes. Quando a gente trata de direito público, a gente está tratando de ordem de segurança em geral, de cuidar dos interesses da coletividade, e quando a gente trata de direito privado, a gente está tratando dos interesses dos indivíduos, das relações pessoais entre eles, a gente trata de liberdade, de igualdade, basicamente. Acredito que vocês já ouviram falar e ouvem com muita frequência falar sobre a Constituição diz isso, a Constituição diz aquilo, quando a gente está trabalhando das relações pessoais que são pertinentes ao dia a dia, enfim, quando a gente vai tratar de trabalho ou de algum outro assunto, de compra, de venda, qualquer assunto do dia a dia, a gente fala, não, isso deve ser inconstitucional, mas de fato, o que isso quer dizer? Eles têm alguma ideia do que isso quer dizer? Essa visão ela acaba sendo um pouco mais recente e tem relação direta com o tema da aula de hoje, que é a constitucionalização do direito civil ou direito civil constitucional, enfim. Essa relação ela é recente, pelo menos no Brasil, e pressupõe que os direitos, que as relações entre os indivíduos sejam analisados e as leis sejam analisadas de acordo com a Constituição, e não como acontecia antes, quando as relações privadas eram analisadas per si e a Constituição adaptada de acordo com o que as leis infraconstitucionais diziam. Basicamente, nessa nova visão, tudo tem que ser alinhado, tem que ser avaliado de acordo com a Constituição. Se alguma interpretação puder contrariar o que está no texto da Constituição, essa interpretação ela está equivocada, ela não se adapta ao sistema normativo brasileiro e ela deve ser rechaçada. Basicamente, essas interpretações elas acabam vindo com mais frequência nos últimos anos, e com o novo Código de Processo Civil, a gente deixa isso expresso já de início, quando o Código de Processo Civil vai dizer que ele é ordenado, disciplinado, interpretado conforme as normas fundamentais estabelecidas na Constituição do Brasil, e depois vai dizer que no artigo 8º, o ordenamento jurídico e o juiz, ao aplicar esse ordenamento jurídico, deve atender à dignidade da pessoa humana, observando os princípios constitucionais. Nesse cenário, eu queria ver se vocês já ouviram falar, se vocês têm noção de quais são os princípios que orientam, então, o direito civil nessa nova visão, nessa visão que incorpora a Constituição. Vocês sabem, vocês lembram disso? Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre? Eu acredito que sim. Bora lá. Boa-fé. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de boa-fé, enfim, de tratar as pessoas de forma que se promova a justiça social, a solidariedade social, enfim. Acho que esse é um dos princípios que norteia essa nova visão do direito civil, que ainda vem acompanhada de outras duas, que, como a gente já mencionou antes, é necessário interpretar o direito de acordo com a Constituição. Então, não tem como fugir da nossa atual Constituição sem falar de dignidade da pessoa humana. Tudo que ofenda a dignidade do indivíduo, tudo que ofenda a pessoa, tudo que possa lhe causar prejuízo ao seu status humano é rechaçado, não pode ser utilizado nas relações privadas, e isso
é muito claro conforme a gente vai lendo o próprio Código Civil. E preciso também a gente entender que as pessoas elas têm situações diferentes, status diferentes, e que a gente precisa tratar os diferentes de forma desigual na forma das desigualdades e os iguais de forma igual já na medida das suas igualdades. É basicamente esse o princípio da isonomia, tá? E esse é um outro princípio norteador do novo Código Civil e que relaciona-se diretamente com a interpretação do Código Civil Constitucional, da constitucionalização, da neoconstitucionalização, enfim, da Constituição, a invasão da Constituição. Basicamente, são esses os três princípios que norteiam essa nova visão do direito civil. Dignidade da pessoa humana, isonomia e solidariedade relacionada com a justiça social. Para que isso possa ser aplicado, para que isso possa ser válido, a gente tem que relembrar também da eficácia horizontal dos direitos humanos, que basicamente quer dizer que os direitos humanos se aplicam também diretamente nas relações entre indivíduos de forma imediata. Então, aqui eu queria trazer alguns exemplos para vocês para encerrar a aula e tudo isso que a gente disse até agora. Se, por exemplo, eu fizesse um contrato em que me colocasse numa situação abusiva e que a pessoa do outro lado exigisse de mim uma contraprestação, um pagamento ou uma obrigação de fazer alguma coisa muito alta, sabendo da minha necessidade e ofendendo a minha dignidade, esse contrato teria ao menos nessa cláusula a sua nulidade a ser reconhecida. Nos contratos de consumo, quando se impõe uma obrigação excessiva ao consumidor, quando se cria uma situação que gera um desgaste ou que impede o consumidor de exercer algum direito, também se está ofendendo a Constituição, que pressupõe ali a necessidade de defesa do consumidor, e por isso também a gente está em uma outra situação que não está adequada também com essa interpretação do direito de acordo com os princípios, normas e valores constitucionais. Eu acho que é mais ou menos por aí, para a gente começar esse bate-papo, para poder avançar nessa discussão. Estou aqui à disposição para vocês, para tirar dúvidas, e para quem quiser se aprofundar mais no assunto, vale a pena dar uma olhada em obras de referência, como do professor Flávio Tartucci, que é um volume único de direito civil, Maria Berenice Dias, Venosa, são algumas das obras que a gente pode olhar já nos volumes iniciais que vão falar dessa constitucionalização, dessa interpretação do direito civil de acordo com a Constituição. Obrigado, até breve, abraço, sucesso!